O Google acabou de lançar na última semana o Gemini 3 Pro e permite revolucionar esse mercado de LLMs. O que eu vou te mostrar nesse vídeo é como você pode utilizar de forma totalmente gratuita essa nova versão de inteligência artificial e convenhamos, pelo menos por enquanto está de graça e o que nós vamos fazer é testar uma nova ideia que foi lançada também pelo Google com a premissa de colocar agentes de IA internamente dentro dela e aí você vai pedindo as coisas para o agente e ele vai respondendo e alterando o teu código. Eu vou te mostrar na prática e na tela do computador como isso é possível. Confesso que achei ela muito semelhante com o VS Code e com o Tray AI, que já faz quase que a mesma coisa, mas vamos tirar nossas próprias conclusões lá dentro da tela do computador. Vamos lá. Bueno, o site que a gente vai navegar para acessar essa ferramenta e poder baixar ela é esse aqui, antigravity.google. Quando a gente abre o site, a proposta é que ele traga alguns casos de uso para nós na seção de Professional, Front-End e Full Stack. E aí, se a gente for rolando, ele faz uma explicação do que o Google Antigravity possibilita que você faça de resolução. Ele te permite importar aqui as configurações do teu VS Code, por isso que eu achei ele muito parecido com essa plataforma. Você consegue rodar e perguntar as coisas que você quer realizar diretamente para um agente e aqui nós temos a possibilidade de fazer o download tanto para Windows quanto para Mac. Ele já traz essa integração com o Nano Banana e, claro, com os outros produtos da Google. Se a gente vir aqui na seção de preço, por enquanto, para a seção individual, nós temos valor gratuito, utilizando como modelos os agentes o Gemini 3 Pro, o Claude Sonnet e também nós temos aqui comandos ilimitados e sem um rate limit de fato generoso para a gente testar a ferramenta. Vamos lá, clica aqui em fazer download, é bem trivial, não vou te mostrar como você faz isso. Um outro ponto que eu quero considerar é que para você testar depois por dentro da plataforma, que é essa daqui, ele te obriga meio que a usar o Google Chrome, mas eu posso simplesmente, nesse caso eu criei um projeto em React, dá um npm rundev e aí ele vai subir, instanciar esse meu servidor aqui, eu posso acessar ele no meu navegador de preferência. Um ponto bem interessante, quando a gente abre a plataforma pela primeira vez, eu vou aqui em um file, new window, e aí eu vou mostrar para vocês a primeira vez que ele abre, traz essa informação aqui, onde eu posso fazer a abertura de um novo projeto, abrir um gerenciador de agentes ou clonar um repositório. Muito semelhante até aqui, nada demais. A parte que chama a atenção é essa aqui na lateral direita, onde eu tenho a seção do Antigravity. Aí ele faz todo um questionamento, dizendo assim, pergunte qualquer coisa, fazendo uma menção, ou também eu posso chamar um arquivo, chamando um arquivo em específico, passando o barra e o nome do arquivo. Isso faz sentido, por exemplo, eu peguei o meu site que se chama jonathandacruz.com.br, que é esse site aqui, e já eu vou te mostrar o resultado com os prompts que eu passei para ver se de fato faz sentido para você. Vamos lá, vou voltar aqui para esse projeto. O que eu fiz então? No início da minha conversa, foi passar para ele o seguinte, deixa esse site moderno para venda de fluxos de N8N, não deixe no padrão que todos os sites ficaram e deixe profissional. Cara, eu quis forçar mesmo, deixar um prompt muito genérico e porcaria para ver o que ele ia fazer. Quando eu rodei todo esse meu projeto, que já está lá no GitHub, já tem os padrões que ele usa React, que ele vai construir para mim em cima dos textos que eu já tinha, o resultado desse prompt, ele ficou assim, localhost 8080. Então, aqui era a imagem que tinha lá, que eu acabei substituindo. Tenho aqui a minha seção de automação inteligente, tarará. O que eu gostei bastante foi nessa seção de templates. Ele deixou no Visual Dark e acabou mostrando de forma bem mais intuitiva
as minhas funcionalidades que existiam no meu site. Aqui na seção de contato também, ele montou um padrão, na seção sobre montou outro padrão, mas como é que eu faço para customizar esse anti-gravity? Então, vamos lá. Como eu falei, eu tenho a possibilidade aqui de utilizar os modos de conversação, de planning e também de fast. O agente fast ele vai trazer uma resposta muito mais rápida e aqui quando eu perguntar alguma coisa ele vai tentar entender o contexto do meu projeto. Vejam só que ele já saiu alterando uma quantidade gigante de coisas porque no pré-deploy ele já colocou outras informações aqui, ele colocou outras coisas no meu sitemap, que é o meu mapeamento do site, até aí tudo bem, mas aí no footer, quando eu mandei ele refatorar, como ele já usa o padrão de projetos com Tailwind no front-end, né? Então ele já herdou aqui algumas classes novas e tudo isso sem eu precisar forçar que ele fizesse esta referência. Vejam só que ele já colocou um elemento, certo? Uma nova classe aqui, que é esse footer link, que vai receber o parâmetro to e o parâmetro children também, esse método aqui do footer link e outras coisas mais. O que eu acho de interessante dentro da ferramenta é que eu posso vir aqui em configurações e editar as configurações que eu vou usar. Dentro disso, eu tenho a possibilidade de instalar extensões. Quando ele faz o download automaticamente da plataforma, ele já baixa algumas coisas para nós, como extensões lá do VS Code, que eu também posso importar. Ó, o que está instalado já foi isso aqui, que provavelmente ele herdou lá do meu VS Code, no momento que eu fiz a instalação. E aí, ele é bem simples. Aqui do lado, então, eu vou ter o modelo que eu estou usando, que é o Gemini Pro, e eu tenho aqui a possibilidade de usar o Cloud, o GPT, ou outro modelo que eu quiser. E aí, todas as vezes que ele for manipulando os arquivos, ele vai pedir para mim, olha, eu fiz tal e tal e tal coisa, tu aceita ou não aceita? Além disso, o que eu poderia fazer é dizer assim, eu quero uma revisão de segurança no meu projeto. Pelo menos lá no Lovable, quando a gente passava ou fazia uma varredura de segurança, ele já trazia uma seção analisando os nossos pontos que precisariam ser analisados, avaliando os nossos principais pontos do projeto. Olha só, eu passei em português o prompt mesmo, e aí ele já encontrou uma ferramenta de pensar, ele está escaneando então essa minha base de código aqui e ele vai buscar por potenciais problemas. Primeiro de tudo, ele já desceu lá dentro do meu arquivo package.json e aí sim é a possibilidade de ter algum arquivo desatualizado ou uma versão que não esteja mais atualizada e aí criando uma vulnerabilidade de segurança. E aí aqui ele está analisando todos esses meus arquivos, olha só, analisando todos os meus arquivos em React, documentando o que ele fez. E aí aqui o que ele encontrou foi essas funcionalidades aqui e seu projeto segue boas práticas de segurança para uma aplicação front-end. Confesso para você que ele me chamou a atenção na hora de construir front, na hora de montar o front, ainda mais porque eu tenho a versão do Gemini Pro rodando aqui. E o que eu gostaria de fazer com vocês agora na prática é pedir para ele ou tentar gerar um fluxo de N8N com ele. E aí depois a gente tenta importar lá no nosso workflow e ver no que dá. Eu vou vir aqui em File, nova janela. Eu vou criar um novo repositório de projeto chamando de N8N, ou vou aqui na pasta de N8N que eu já tenho aqui, vou abrir esse cara, confio no autor, porque sou eu mesmo, né? Detalhes, detalhes. Aí o que eu tenho para fazer aqui é perguntar o seguinte, eu quero um fluxo no N8N
capaz de receber um webhook de entrada e avaliar se dentro desse webhook, no campo mensagem, eu tenho uma chamada ou uma expressão de saudação. Bom dia, boa tarde e boa noite. Se sim, eu vou chamar um edit field e jogar essa mensagem para o WhatsApp. Bem simples, eu quero só ver o que de fato ele vai gerar aqui. Começou a pensar, ele está buscando aqui as informações, analisando o repositório do meu projeto, e aí aqui ele quebrou já as principais tasks. O que ele precisa fazer? Explorar esse nosso fluxo de projeto, criar um plano de implantação, criar um arquivo JSON do fluxo de N8N, e aí começou a chamar a minha atenção. E aí no plano de implantação, o que ele vai fazer é criar um webhook Node, no método post, caminho saudação, sem autenticação por enquanto, tem um node if, lógica para verificar se o message, bom dia, boa tarde, boa noite, um edit field, um set node, na configuração aqui, um placeholder para enviar mensagem, e aí eu tenho aqui a verificação manual, importar o projeto no seu N8N, ativar o workflow usando o modo execute. Vamos lá, para mim testar eu mando a mensagem olá, bom dia. Vamos ver se de fato, quando a gente importar isso aqui lá no meu servidor do N8N, vai dar boa de carregar esse workflow. Vou criar um novo workflow aqui. Vou vir aqui, vou importar from file. Na minha pasta chamada projetos, N8N, saudação workflow. Pelo menos está aqui. O node WhatsApp, então, ele deixou em branco. Está dizendo que esse nó não está atualmente instalado, mas até aí, tudo bem, não temos problema. Vamos avaliar o que ele criou para nós. Então, criou realmente aqui no método post, com o path saudação, respondendo o status code 200. No verificar saudação, ele já criou para mim a string, validando se a mensagem continha bom dia, boa tarde ou boa noite, combinando aí qualquer expressão. Se existisse, preparar a mensagem para envio, capturando o valor de body. Foi um prompt bem simples, mas o que já me chamou a atenção é que sim, ele foi capaz de montar para mim esse fluxo correto. Já testei em alguns outros casos, pelo menos mandando lá para o ChatGPT um prompt tanto quanto simples assim, ele acabava quebrando esse JSON e ele não importava corretamente no padrão aqui do N8N. Vou fazer mais testes, vou tentar trazer para vocês mais informações aqui de como a gente pode customizar isso. Além disso, o que nós podemos fazer é testar como ele vai se comportar depois com a nossa lógica de negócio, quando nós colocarmos as nossas ideias em cima aqui desse template. Mas já é um ponto bem positivo que, de fato, ele conseguiu gerar para mim esse workflow do zero. Se você gostou da ideia desse vídeo, foi um hands-on mesmo, na prática, explorando a ferramenta junto com vocês, eu acabei de baixar ela agora, e deixa o like aqui no canal, se inscreve